Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje a gente vai ter a nossa última devocional no capítulo 9, que a gente vai ler os textos. Aí amanhã nós vamos ter o resumo do capítulo 9. Já estamos caminhando para o fim, já estamos chegando no capítulo 10. Daqui a pouco está acabando. Marcos, vai demorar um pouquinho para acabar, mas já está acabando, já está perto do fim, né? Então, antes de a gente ir pro texto, quero pedir para você se inscreva no canal, já dá essa moral pra gente, já dá o joinha também, isso é muito importante para nós. Já compartilha com seus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, no muro da sua casa. Compartilha com todo mundo que você puder, da forma que você puder. Bom, Marcos 9, de 42 até o verso 50. Diz o seguinte: E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E, se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor estrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se teu pé te faz tropeçar, cortam. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que os dois seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bom, primeira pergunta que nós sempre fazemos após ler o texto é: o que o texto fala sobre Deus? Bom, Jesus fala do que acontece de quem fizer cair os pequeninos, de quem fizer os pequeninos pecarem, cometerem atos transgredindo a lei do Senhor. E ele fala: é melhor que a pessoa pendure o pescoço uma grande pedra de moinho se fosse lançado ao mar. Vemos também Jesus explica o que fazer com as coisas que te fazem cair e te fazem pecar. Então, aquelas coisas que você analisa na sua vida, vícios, programas de televisão, jogos, algumas coisas, amigos, tire isso. E ele expõe a seriedade de uma vida de santidade. Jesus expõe a importância de uma vida em santidade, o porquê no futuro da sua importância da vida de santidade. Sempre olhando para o futuro, é sempre o exemplo da condicional. Que, cara, se você tem um olho que faz pecar, tira. Porque é melhor você entrar no reino do céu só com um olho do que ser jogado para o inferno. Porque você não tirar esse olho que tá te fazendo pecar, você vai ser lançado para o inferno. Você vai cair, vai viver uma vida em pecado. Segunda pergunta que sempre nós fazemos para o texto, que ele fala sobre o homem. Primeira coisa, para nós é melhor deixar as coisas pecaminosas que são agradáveis aos nossos corações para ter uma vida em santidade. Então é melhor deixar de lado as coisas pecaminosas que são agradáveis para o nosso coração. Nosso coração quer, que o nosso coração pecaminoso quer, gosta, para ter uma vida de santidade. Sempre olhar para o futuro. Colossenses 3 fala de focar nas coisas do alto, olhar para o alto. Sempre focar nas coisas de Deus, focar no futuro. Porque aqui você pode passar 60, 70, 80, 90, 100 anos. O que são 100 anos perto da eternidade? Nada. E vemos também como um discípulo de Jesus deve se portar no mundo, principalmente no verso 50. Bom, o que podemos aplicar em nossas vidas? Primeiro, o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. O reino de Deus é um reino de santidade, é o reino da santidade. Então, tudo que se constitui tropeço no caminho da sua vida, o caminho da santidade, deve ser removido. Jesus usa aqui a figura do olho, a figura
do pé e os figuras da mão. E tem um comentarista chamado Ernesto Trenchard que diz que a mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas, o pé representa o nosso caminhar pelo mundo e o olho a figura de todos os desejos que surgem do coração. E Jesus ele está ensinando que devemos ser radicais na remoção de qualquer obstáculo que impede ou se põe como barreira no nosso caminho de entrada no reino de Deus. A gente precisa, para lutar contra o pecado, a gente tem que lutar duramente. A gente não pode acobertar nenhum erro, porque acobertar o erro nunca leva a uma vitória. A vitória contra o pecado, acobertar, passar a mão, nunca vai ser uma coisa. Então, por isso que a gente deve sempre combater o pecado. Nas nossas igrejas, nas nossas famílias, aonde nós estivermos. Vemos que também o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para todos aqueles que rejeitam o caminho da santidade. Porque o inferno não é uma figura mitológica, não é uma figura fantasiada pela Disney, pela Marvel, pela DC, ou por Camões, ou por outros escritores famosos, por Shakespeare. Não, isso não é uma figura ideológica no campo das ideias humanas, mas sim uma realidade, algo que existe. Existe uma dicotomia. Sempre há um oposto, que é ao céu e inferno, a luz ou as trevas, a salvação e perdição, a bem-aventuranças eternas e a condenação eterna. Isso a gente vê a Bíblia discorrendo toda ela. E Jesus descreve o inferno como um lugar de tormento eterno. Quantas vezes aqui o texto aqui a gente vê a repetição onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A gente vê aqui no texto 3 vezes a repetição disso. E esse é o estado final e eterno do ímpio depois da ressurreição e último julgamento. Para escapar do inferno, o discípulo deve ser purificado do mal. Nós devemos ser purificados do mal. E Jesus afirma que devemos buscar a santidade e o amor. Devemos ter uma relação certa com Deus e com os homens. E por último a gente vê no verso 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tente sal em vós mesmos e paz com os outros. O que serve o sal? Para que serve o sal na cozinha? O sal na cozinha serve para realçar o sabor. Uma pouca informação que a gente tem, uma forma que a gente tem popular de pensar o que é o sal, que a gente pensa, é para temperar, é para dar gostinho. Não, porque uma das coisas que a gente, por exemplo, eu estudei um pouquinho de culinária, sou apaixonado pelo mundo da culinária. O próprio alimento já tem um sabor. O que o sal faz, os temperos fazem, é para agregar, é para melhorar, é para expandir. Por exemplo, uma carne tem um sabor maravilhoso, mas você põe o sal para quê? Para melhorar, para dar o famoso, na gíria de hoje, dar um grau, para transformar ela melhor. E se nós somos sal que se torna insípido, que não dá sabor, que não melhora, que não resolve até mesmo um problema, o sal também ele pode ser usado agora no popular mesmo para resolver uma comida que está sem gosto, aí você tenta dar uma salvada com sal. E se o sal está sem sabor, o que acontece? Como que você... O que serve o sal que não tem sabor, que não serve para salgar, que não serve para melhorar, o que não serve para salvar a comida? Não serve de nada. E nós devemos ter sal. A gente deve ser sal. E a gente tem que ser um sal que salga. A gente deve pregar o evangelho. A gente deve viver em santidade. Uma história para vocês que me lembra. Há uma pessoa que ele tem certos problemas com alguns vícios. Vícios que a sociedade hoje moderna fala que são vícios aceitáveis. Por exemplo, vícios aceitáveis hoje a gente tem na sociedade moderna: álcool, bebida. Hoje você tem
algumas pessoas falando do problema da pornografia, mas sempre foi aceita na sociedade. Esses são vícios que são livres de acesso, qualquer um pode consumir. E tem uma história de um cara que ele cresceu na igreja, ele ouviu do evangelho, tudo, mas ele tinha problema com um desses vícios que hoje a sociedade traz como aceitáveis. Era um cara que era uma pessoa que vivia, que sabia a escritura, sabia muito bem as escrituras, conhecia, tanto que chegaram a falar dele, deram o apelido dele de craque da Bíblia, o nome de um dos craques do futebol para ele. E ele sempre falava de Deus, tudo. Mas tinha uma coisa que o pecado fez, que esse homem não percebeu, que tirou a vida dele de santidade, que foi em relação aos amigos. As amizades fizeram, a história relata que as amizades desse homem fizeram ele cair e deixar a vida com Deus de lado, deixar coisas da sua vida que Deus colocou de lado para focar nos amigos, e os amigos dessa amizade fez ele se viciar e piorar cada vez mais nesses vícios que hoje a sociedade torna aceitável. E essa história, eu fui um cara que sempre teve problema com, principalmente no começo, eu sempre gostava de ir com maus elementos. Eu não sei, eu tinha um imã que falava, não, tem que fazer amizade com mau elemento, mas depois de muito trabalho do meu pai e da minha mãe, eu consegui me livrar. O que eu quero falar? Às vezes, eu não fazia nada que os maus elementos errados. Na minha infância eu não fazia o que os maus elementos faziam. Eu sempre fazia, mas eu estava junto. Uma hora eu podia absorver isso. Mas eu acabei cortando isso da minha vida. E esse homem da história, ele precisava ter cortado isso da sua vida. Precisava ter cortado as amizades. Amizades aqui é um olho. Aqui pode representar como uma mão, como um pé. Então é isso. Se você vê e se tem pessoas que te alertam sobre o que você deve retirar da sua vida, analise com a palavra de Deus e veja se é verdadeiro ou não. Pergunte para as pessoas sábias, pessoas que entendem, e procurem saber. Procurem ver o que realmente é necessário. Se aquilo ali é um negócio que é melhor você tirar do que ir para o inferno. Bom, coloque nos comentários o que mais você viu no texto. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook. Siga a gente no nosso Instagram, o link está aqui embaixo. E se inscreva no nosso canal e já dê o joinha. E até a próxima devocional.